Olá, boa tarde. O meu nome é Rui Santos. Hoje, na rúbrica A Conversa do Projeto AFISM, o convidado é o Dr. André Duarte. Licenciado em Nutrição Humana e Qualidade Alimentar pela Escola Superior Agrária de Santarém, licenciado em Dietética e Nutrição pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde em Coimbra e pós-graduado em Nutrição Clínica pela Faculdade de Medicina de Lisboa. Temos, portanto, um convidado com um currículo bastante rico. À semelhança da semana anterior, estão comigo também a Ariana Marta, a Ariana Ferreira e a Antonieta Galo, alunas do 11º ano do curso profissional de desporto da Escola Secundária de Alcanena, minhas orientandas a propósito de um estágio que estão a realizar na Câmara Municipal. Aproveito para dizer que o Dr. André Duarte exerce atualmente na Câmara Municipal. André, agradeço antes de mais a tua disponibilidade em presença para falarmos um pouco hoje de nutrição e atividade física. Muito obrigado por estares cá. E aproveito já para introduzir aqui a nossa entrevista, porque fiquei curiosíssimo quando soube algumas coisas do teu passado e portanto, da tua entrada no mundo da nutrição, que teve a ver com um curso de cozinha, não é? Tu és um cozinheiro, pasteleiro, salvo erro, que descobriu a vocação para a nutrição a partir da cozinha. Não é? Foi por aí, não foi, André? Queres-nos falar um pouco disso? Antes de mais, agradeço o convite e a oportunidade de falar, porque é sempre são assuntos interessantes de debater. Não foi diretamente, quando fui para cozinheiro e terminei o curso de cozinha, não pensei em ser nutricionista, de todo. Houve ali um percurso, uma ponte no meio, ou seja, fiz cozinha, gostei do que aprendi, mas não me identifiquei com uma atividade profissional e nós temos que nos sentir realizados quando estamos a exercer uma profissão. Mas senti que, pronto, ok, área alimentar, há ali qualquer coisa que posso fazer. Tanto que depois licenciei-me em Qualidade Alimentar e Nutrição Humana, e aí é que houve assim um bocado o clique, ou seja, estava a ter uma área que estava a gostar, mas depois as componentes da nutrição e da saúde estava-me a puxar mais curiosidade, e depois a partir daí assim, ok, se calhar é isto que eu me identifico mais, o que é que eu preciso fazer, ou seja, depois gradualmente fui explorando os caminhos e fui chegando à nutrição e vendo que era uma área que me interessava mais a sério. Foi assim agradável, só que depois, lá está, o que faz hoje tem sempre o feedback de trás e o background, e há ferramentas que eu utilizo que aprendi na cozinha e na pastelaria também e que me dão muito jeito agora como nutricionista. Muito bem, muito bem. Nós ontem discutimos um bocadinho esta coisa da alimentação e da nutrição, e eu até pedi ao André para, antes de nós entrarmos na entrevista propriamente dita, para nos deixar aqui um sintético esclarecimento entre duas questões que deixam as pessoas divididas. Eu acredito que muita gente utiliza um termo quando quer falar de outro, ou utiliza o outro quando quer falar de um. O que é que eu estou a falar, afinal? Estou a falar de alimentação e nutrição, que não são necessariamente a mesma coisa, não é, André? Podes-nos esclarecer um pouco sobre isso? Posso. Ora, a alimentação, se formos a pensar, é uma necessidade fisiológica. É algo que nós temos que nos fazer para estarmos vivos, portanto, é uma fonte de energia, através da alimentação temos energia para o nosso corpo trabalhar, e depois tem a componente social, a componente cultural, ou seja, é aquilo que nós ingerimos. Nutrição tem a ver o impacto o efeito que essa alimentação nos dá a nós, ou seja, já é o comparar, por exemplo, o combustível e o tipo de combustível que nós estamos a ingerir, porque nós alimentamos-se todos, se nos estamos a nutrir bem ou não, já pode haver alguma diferença. Pronto, acho que é a maneira assim mais simples de explicar. Ou seja, a alimentação é também um conceito influenciado socialmente pelas nossas raízes, não é? Que é diferente até dentro de Portugal, por exemplo, se estendermos isto ao resto do mundo, pronto, será todo ele influenciado pela própria parte social que nos envolve, não é? Sendo que a nutrição, muito bem, é o combustível que nós colocamos cá dentro, muito bem, uma boa analogia, muito bem, muito bem. Ok, então eu vou lançar a primeira pergunta, e que tem tem muito a ver com o contexto que nós temos atravessado, sobretudo no último ano, contexto de pandemia, e que espero que nós estejamos a entrar agora no bom caminho e que assim nos mantenhamos, não é? André, qual é que é a tua opinião sobre a influência que a pandemia que temos vindo a atravessar teve na alimentação dos portugueses? Na tua opinião, foi uma influência positiva ou foi uma influência negativa?
Acho que houve das duas coisas. Muito no primeiro confinamento, ouvi-se muito que as pessoas estavam a começar a fazer as comidas mais caseiras. Como estavam mais tempo em casa, tinham que ser elas a preparar a refeição e não comiam tantas vezes fora. E ao não comerem tantas vezes fora, terem mais tempo para fazer a refeição, acabavam por ter mais cuidado com a alimentação. Houve pessoas, inclusive, que começaram a fazer pão caseiro, nem tanta gente via. Houve muito essa conversa da coisa do ano para cá, ou seja, as pessoas acabaram-se por ter que readaptar. O ser humano é muito resistente a uma mudança, e quando muda, a maior parte das vezes é porque é forçado a mudar. Mas depois, em contrapartida, as pessoas estando tempo mais em casa procuram mais também os alimentos do conforto e acabam por estar a fazer ingestões mais frequentes que o que deviam e a cometerem excessos. Portanto, ali numa balança, acaba por, se calhar, houve mais excessos do que os cuidados. A pessoa teve mais cuidado na alimentação, mas depois não teve cuidado na quantidade da alimentação que estava a fazer. Portanto, depois houve muitos casos de sobrealimentação, de aumento de peso, um bocadinho. Eu confesso, eu não me enquadro nem do grupo que teve cuidado, nem no grupo que comeu em excesso. Eu enquadro num terceiro grupo, que é aquele que não teve cuidado e comeu em excesso. Portanto, a pandemia em mim teve de facto uma influência negativa. As pessoas confinadas depois começam a entrar em stress e a comida torna-se um conforto do stress. Portanto, era uma coisa previsível. A pessoa tem é que tentar prevenir antes de... Mas isto tem a ver com o conhecimento de cada um. A pessoa tem que se conhecer e saber como é que já vai reagir perante determinada situação e tentar arranjar ali escapes ou alimentos, ver quais são as escolhas melhores a fazer no SOS, ou se fizer, faz naquele momento e pronto, está descansada, mas depois tenta compensar de outra maneira, com a atividade física também, porque também viu-se mais gente a fazer corridas e caminhadas, também reparei nisso. Porque eu próprio, à custa de terem fechado também o meu local de treino, também tive que fazer. E obriguei-me a correr. E acabei por ver muita gente. Agora aproveito para lançar esta questão às meninas. Alguma de vocês teve cuidados em casa? Alguma de vocês teve cuidado com a alimentação? Ou nem por isso? Tenho uma coisa para dizer. Em relação ao stress, há muita gente com o stress da pandemia, quando está em stress, tem tendências a comer mais chocolates e guloseimas. Depois... É o teu caso, Ariana? É o teu caso? Um caso. No caso de muitas. Sobretudo, os adolescentes, sobretudo quando é a altura dos testes, que dizem que estão um bocadinho mais nervosos, mais ansiosos, depois usam a desculpa que o chocolate é bom para a memória, então bora comer um chocolatinho ali antes do teste. Não, e depois estamos ali a sobrecarregar. Eu quando estou irritado, quando estou muito... Estou-me a sentir muito claustrofóbica, digamos assim. E pronto, vou ao chocolate. E a alimentação ajuda-te a aliviar esse stress que tu sentes. Adriana, diz-me uma coisa. Esta parte do nervosismo perante os testes, a ti funciona como o André disse, tu comes um chocolate a mais ou nem por isso? Não, primeiro que eu não gosto de chocolate. Estou muito nervosa, né, antes dos testes. E em relação à quarentena, a primeira quarentena, eu reparei foi que, por exemplo, eu comprei uma passadeira e quando eu estava na loja, a funcionária disse-me que a maior parte das coisas de exercício físico tinham desaparecido. Que, tinha havido um apagão, toda a gente estava a comprar e acho que toda a gente optou por optar por ginásio em casa e acho que foi muito, muito bom para as pessoas. Eu fui uma dessas. Muito bem, muito bem. Bem, se calhar é a altura de lançarmos então propriamente dita a nossa entrevista e eu sei que a Antonieta tem aqui uma questão de base para lançar, não é, Antonieta? Sim. Vamos a isso. Esta pergunta é uma questão de base que acaba por responder às duas questões. O que é uma alimentação equilibrada e qual a sua importância na saúde do ser humano? Comer fast food, de vez em quando, é prejudicial para aqueles que regularmente praticam uma alimentação equilibrada? Ora, para perceber o que é uma alimentação equilibrada, nós temos um bom exemplo gráfico criado, que toda a gente já ouviu falar, toda a gente já conhece, que é a roda dos alimentos. Ou seja, a roda dos alimentos tem ali a representação do que é uma alimentação
equilibrada no sentido de tem cada grupo dos alimentos nas devidas proporções, portanto vemos cá ali grupos das gorduras, das carnes, que são fatias um bocadinho mais pequenas, e depois as frutas e legumes são fatias maiores, ou seja, é uma alimentação que tem mais alimentos de origem vegetal. Depois tem a parte do variada e do completa. Portanto, o variado, quando há estas três regras da roda, o equilibrado, variado e completo, é equilibrado nas devidas porções. Variado é se aquela fatia não tem só uma fatia das frutas, eu estou só a comer fruta, mesmo que seja as porções adequadas, as 3 a 5 porções, não quer dizer que eu estou a ter uma alimentação variada, estou só a comer maçã. Maçã é diferente de uma laranja, de uma pera, de uma banana, de uma manga. Existem essas frutas todas e nós temos que variar dentro daquele grupo. E completo é porque nós temos que ingerir os grupos todos os alimentos. Se por algum motivo não podemos ingerir algum alimento, algum grupo de fatia, por exemplo, uma pessoa que quiser ser vegetariana e vai restringir as carnes, tem que arranjar aqueles nutrientes de outra forma e compensa depois para ter o seu equilíbrio. Portanto, uma alimentação equilibrada é uma alimentação que tem um pouco de tudo nas devidas proporções. Portanto, há espacinho para a fast food, não está na roda dos alimentos, mas não é por uma vez ou outra que a pessoa, se quiser fazer ali um bocadinho de escape, que não há problema, uma vez por outra, não é o contrário. E tanto dá para conciliar tudo. Agora a pessoa tem que ter consciência e quando se comete um excesso tem que tentar fazer logo ali uma compensação ou mais atividade física também. Portanto, há tudo um equilíbrio, há espaço para tudo. Agora depende das porções, há espaço para o chocolate, mas não para a tableta inteira, por exemplo. Um bocadinho por aí. Espaço na roda, se calhar no nosso estômago há espaço até para mais chocolate, não é? Mas André, agora tenho uma pergunta para te fazer. A nossa roda de alimentar tem vindo a ser atualizada com alguma regularidade, digamos assim, toda ela é muito influenciada pela dieta mediterrânica, não é? Pelas características dessa dieta. As bases dela são da dieta mediterrânica, porque é uma dieta que está comprovada, pronto, para o nosso estilo de vida, para as nossas necessidades, tem aquilo que nós necessitamos para ter todos os nutrientes e temos a alimentação equilibrada. Sim, tem um bocadinho a base. Muito bem. Ok, vou então agora passar a palavra à Adriana. Tem aqui uma questão para colocar e que tem a ver com o treino e com aquilo que se deve comer relativamente ao treino. Mas não vou falar mais porque senão vou estragar o brilho da Adriana. Força aí, lança lá a tua questão. De forma geral, o que é que qualquer pessoa deve comer e beber antes, depois, durante e depois de praticar uma atividade física? No caso de se tratar de um atleta profissional, as diretrizes mudam? Há necessidade de recorrer à suplementação alimentar? Ok. Bom, vamos tentar responder isto muito simples, porque eu já dei uma palestra só com esta pergunta. E foi de 1 hora e falou-se pouco. Portanto, há aqui muitos assuntos. Então, terás que ser bastante sintético, então. Mas vou dizer muito sintético. Tem muito a ver o comer o antes, o depois e o durante. Varia muito também do tipo do exercício físico que o atleta vai fazer. Portanto, quando é um atleta de competição, tem que ter mais cuidado, ser mais rigoroso nos tempos e nas refeições que vai fazer. Uma pessoa que é só simplesmente ativa não precisa ser tão rigorosa com esses cuidados. Mas basicamente nós devemos ter energia suficiente para depois quando vamos fazer o nosso esforço físico, ou seja, não estar demasiado cheios quando vamos fazer um exercício físico, quando vamos correr, mas também se calhar estar de estômago vazio pode correr mal, mas isso depois também depende de pessoa a pessoa, porque há atletas que, por exemplo, fazem treinos em jejum, portanto estão-se perfeitamente bem com o estômago vazio, portanto isso depois depende de cada uma. Geralmente o que se faz é, quanto mais perto da hora da atividade física, mais rápida a absorção tem que ser os alimentos, usando exemplos, portanto uma refeição mais completa, um almoço, por exemplo, ir fazer logo um exercício físico, já assim um bocadinho, se calhar a maior parte das pessoas não se vai sentir bem, portanto que tem aquele tempo da digestão. Se vamos a lanchar, se temos um lanche mais simples, estamos a comer pão, iogurte, cereais, tudo mais, mas se calhar se vamos treinar daqui a meia hora, se calhar não vamos comer tanta coisa, vamos comer um bocadito menos e algo que seja mais de absorção rápida. Por exemplo, a questão do laticínio, há pessoas que têm uma digestão um bocadinho mais lenta dos laticínios por causa da lactose e às vezes da proteína do leite também. Há pessoas que se calhar têm que fazer um intervalo maior se estão a comer esse tipo de alimentos e se for perto da refeição, perto da atividade física, algo de absorção mais rápida. Portanto,
Às vezes pode ser Então, uma barra de assim, cereais, uma coisa energética. Ok. Sim, sim, continua. Diga, oi. Diz. Não, ia pedir justamente um exemplo prático daquilo que nós podíamos comer antes do treino. Um exemplo rápido. Presumo que durante o treino vais falar de hidratação, não é? Não, imagino eu, já sou eu a Também, conjecturar. também é importante. Ou seja, os nutrientes são todos ali importantes. O que varia mais, talvez seja o tipo, os hidratos de carbono, dos açúcares, seja com mais complexos, aqueles mais ricos em fibra, os integrais, se for, por exemplo, 2 horas antes de um treino, esse tipo de alimentos, ok, é bom, você pode estar a comer à vontade. Se for ali meia hora antes do treino, já temos que ir por absorção mais rápida. A fruta, por A exemplo, fruta. acaba por ser um alimento com açúcar de absorção rápida e tem ali vitaminas boas, barras de cereais, por exemplo, a hidratação convém haver durante o dia, ser contínua, não é só porque vamos correr que vamos fazer ali uma hidratação antes, porque depois, durante o exercício físico, o corpo perde água, portanto ele já tem que ter a água reservada, para não ser logo um tratamento muito rápido. Pois se o treino for muito contínuo, se for muito demorado, durante o treino a pessoa tem que se abastecer um bocado, ou com água, às vezes águas com íons, do magnésio, com o potássio, com o sódio, porque depois há perdas desses nutrientes, e se for um treino muito exaustivo, isto é mais a nível de alta competição, que eles têm que ter mais cuidado. Uma pessoa, se fizer uma atividade física normal, não é preciso ter esta preocupação por exemplo, durante o treino, Tão porque é um treino exaustivo, tão exato. intensivo. Exato. É um exemplo das diferenças. Por exemplo, depois o pós-treino, a ideia da alimentação do pós-treino é que o corpo recupere o mais depressa possível, que é para depois estar para o próximo impacto, para a próxima atividade física do dia a seguir e a pessoa sentir-se bem. Porque a atividade física, o esforço físico é uma agressão ao corpo. Por isso é que nós estamos todos doridos no final do treino. Nossas fibras musculares estão destruídas e elas depois reforçam para ficarem prontas para o próximo impacto. Então, elas já aprenderam que se calhar têm que criar outras defesas para não estarem sempre no mesmo estado. E aí, por exemplo, já temos um recurso a proteínas, os aminoácidos essenciais, a absorção rápida. O leite acaba por ser um alimento que tem esses aminoácidos essenciais. E depois da carne e como outros, que acabam por facilitar ali a regeneração, se bem que a proteína também no antes de treino também dá ali uma certa energia, depende do tipo depois de carga, porque se falarmos de treinos mais aeróbios, portanto são treinos que mais de resistência, estamos a consumir mais gordura, tanto a parte do açúcar já não interfere tanto, existe, mas se calhar ali uma fase mais no final do esforço é que nós devemos consumir o açúcar, nós queremos consumir a gordura o máximo de tempo possível para não gastar as reservas de açúcar, que elas são muito curtas. Se for treinos mais explosivos, mais de impacto, já temos que ir aos açúcares e à proteína, porque são energias mais rápidas para um esforço mais contínuo, porque o corpo não tem tempo para metabolizar a gordura para a produção de energia, nesse aspecto. Então, e agora coloco-te a questão, onde é que entra aqui a parte da suplementação alimentar? Eventualmente, quando estamos a falar de atletas com um esforço mais intenso, uma pessoa que faça treinos normais, que vá ao ginásio, por exemplo, que faça caminhadas, há muito aquela ideia de ir ao ginásio, tu vais ao ginásio, tens de tomar proteína, que é para a tua construção muscular, para tu recuperares, isso é necessariamente assim? Depende dos resultados, dos objetivos que a pessoa tem, ou seja, às vezes a pessoa faz isso de forma um bocadinho pouco informada e a suplementação torna, uma pessoa se faz uma atividade física normal, não precisa propriamente, com a alimentação consegue chegar lá. Só que depois também tem que saber quais são os alimentos que lhe dão aqueles nutrientes que precisa. Quando a carga física se torna muito elevada, para atingir isso sob forma de alimento, nós temos que comer um volume de alimentos muito, muito grande. E há quem faça isso na mesma. Há atletas que têm nutricionista, têm ali suplementação, mas obrigam-os a comer, por exemplo, 1 quilo de carne de frango todos os dias. Isso é uma carga proteica que é necessária, mas É uma coisa absurda para aquele que é um cidadão normal que vai ao ginásio no final do dia. Exato. Portanto, às vezes ali suplementação acaba por ter ali uma forma um bocadinho mais compacta que depois dá os mesmos nutrientes que sejam necessários, ou até mesmo dos micronutrientes, dos zinco, dos magnésios, da recuperação muscular mais rápida e eficaz. Tanto a nível de alta competição é que às vezes
depende se a pessoa ver que são certos volumes ou que não consegue fazer aquele plano, às vezes um suplemento acaba por ajudar em certos motivos. Se for um ganho de massa muscular rápido, acaba, por exemplo, ali as glutaminas, a creatina acaba por dar ali um boost rápido, mas depois a pessoa também tem que complementar com a alimentação, senão está a depositar a alimentação toda na suplementação, e a suplementação, como não diz, é um extra. A alimentação será, portanto, sempre a base, sendo que a suplementação será um complemento para aquilo que nos pode ajudar a atingir os nossos objetivos. André, tu há pouco tocaste aí num... Força. Eu queria que nós fôssemos sintéticos, mas é difícil porque isto são assuntos mesmo muito interessantes e tu tocaste aí num ponto que a mim... eu gostava de saber a tua opinião, em particular. Geralmente tu falaste nos treinos em jejum e geralmente aquilo que nós lemos no que nos está à mão, que é a internet, onde nós encontramos muita informação e onde é muito difícil depois filtrar o que é credível ou não, sem termos o apoio de um especialista, neste caso como um nutricionista como tu. Discute-se muito e é controverso esta história do treino em jejum e do treino com algo no estômago quando se quer perder peso. Continua a haver muita gente que treina em jejum, a primeira coisa que faz depois de se levantar e lavar a carinha é vestir um fato de treino e ir para a rua fazer uma caminhada ou uma corrida em jejum, porque supostamente vai queimar mais caloria. Depois há o outro lado, onde também estão treinadores e fisiologistas e nutricionistas que defendem o contrário. Qual é que é a tua posição, pessoal, sobre este assunto, sobre o treino em jejum? Ora, assim, eu pessoalmente treinar em jejum está fora de questão, eu não consigo treinar de barriga vazia, não dá mesmo. Mas o que é certo, há estudos e já no seminário que eu vi que falaram mesmo dessa questão e que mostraram que havia evidência científica de facto certos, mas para a perda de peso não tanto, era mais para o ganho de massa muscular, porque o corpo como não tem reservas tanto, ele acaba por estar a usar mais o corpo e a desgastar as poucas reservas que já tem, as reservas de base que o nosso corpo tem, e já não vai buscar as energias que estamos, que foi do pequeno almoço neste caso, portanto nota-se, há ali um certo benefício, mas isso, ou seja, o que é que isso quer dizer? Treino em jejum. Sim, tu fala de treino em jejum, mostra ali um benefício, mas lá está, ou seja, isto depende muito da pessoa que estamos a abordar. Por exemplo, uma pessoa seu não ia resultar comigo, porque depois também parte tudo do bem-estar da pessoa. Se a pessoa se sente mal de estar de estômago vazio e que não consegue, e sente-se mais cansado e não tem aquela energia, então não é a melhor metodologia para a pessoa. Se for uma pessoa que, por exemplo, como também existe, que há aquelas pessoas que não conseguem tomar o pequeno almoço assim que acordam, ou seja, acabam por fazer um jejum de outra forma, essas pessoas se calhar dão-se bem a fazer um treino em jejum e depois fazem a refeição a seguir, ou seja, depende muito o bem-estar da pessoa. Se a pessoa não se sentir bem com aquilo que está a fazer, é meio caminho andado para os resultados também não surgirem, e depois há a frustração e tudo mais. Cada caso é um caso e a pessoa tem que se ali adaptar. Eu, por isso, se dá bem em jejum, sim, a Marina que falou. Eu prefiro fazer os treinos em jejum, até porque há dias que eu passo literalmente o dia todo sem comer, porque tem tipo a ver comigo. Há dias que eu não me sinto bem, tipo, comigo mesma, então eu deixo de comer e fico um dia inteiro mesmo sem comer, só beber água, e depois como tipo durante 3 dias à base de saladas. Em breve vamos ter que enquadrar esse teu comportamento na dieta do guerreiro, provavelmente, Ariana. Pois, bem, mas aí há outros assuntos que depois tinham que se abordar, mas tinha que se particularizar bastante essa questão, não é? Sim, mas lá está, cada caso é um caso, não está? Há ali outros erros que eu facilmente identifiquei, mas há pessoas que a pessoa não pode estar o dia todo sem comer, a pessoa não se mexe a água, Muito bem. Vamos então partir para a próxima questão. Antes de entrarmos na próxima questão, vamos fazer aqui uma pausa, porque estamos a 1 minuto de cair e depois então seguimos para o resto da entrevista.